Olá, paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero aqui me apresentar. Meu nome é Chesley, o nome do meu esposo é Adriel. Eu vivi a restauração, eu vivi o milagre do Senhor na minha vida e eu quero aqui compartilhar com vocês. Nasci em um lar cristão, sempre fui à igreja, desde criança, sempre minha mãe levava à igreja, mas eu sempre digo, né? Eu ia à igreja meio que forçada, mas eu não tinha uma intimidade com Deus, eu não conhecia Jesus de verdade. E desde sempre eu vivia dessa forma. Então não era uma questão de ler a Bíblia, né, de estar ali em comunhão. E meu esposo também nasceu em um lar cristão, inclusive ele tinha muita influência na área da música, sempre tocou para Jesus, sempre fez a obra de Deus, mas também vivia nesse mundo paralelo, né? Não era um cristão de verdade. E como ele é músico, ele estava tocando em uma festa de Réveillon de 2010 para 2011 e eu conheci ele. E nesse dia eu posso dizer que foi amor à primeira vista, né? Gostei dele de cara. A gente Ele disse para mim que também, né, me amou logo de cara, e eu saí da festa pensando nele, mas a gente não teve nenhum contato assim. E fui para casa pensando, né? E como eu já tinha 15 anos, meu pai sempre dizia que com 15 anos ele deixava eu namorar. Geralmente é assim, né, que funciona. As pessoas começam a ver dessa forma, as meninas, quando os pais falam, a gente já cria aquela expectativa. Então eu já não estava com medo de compartilhar com meu pai. E depois disso, meu pai aceitou, né, o nosso namoro com muita insistência. E a gente namorou por um ano, ficou noivo em um ano e depois a gente casou, né? Eu casei, tinha 17 para 18 anos e ele tinha 23 para 24 anos. E a gente casou muito novo, mas eu sempre falo, isso não é desculpa, né? Não é porque você casou novo que você não vai ter que suportar as coisas que o casamento muitas das vezes nos traz, né? Que é você saber lidar e você casar para fazer o seu cônjuge feliz. E eu, né, era bastante imatura, meu esposo também. Eu vivia uma vida muito, como é que se fala? Eu dependia muito dos meus familiares, né? Na verdade, do meu pai e da minha mãe, né, em si. E eu acabava pedindo muita ajuda financeira porque eu não tinha condições financeiras muito boas, nem meu marido, até porque quando a gente se casou, nem eu e ele era estabilizado, então a gente era muito imaturo até nessa área. E a gente sabe que nessa parte de financeiro é uma parte que faz com que muitos casamentos se acabem, né? Quando não tem uma maturidade. A gente brigava bastante, tanto nesse aspecto. Meu esposo não conseguia firmar em emprego nenhum. E aquilo me deixava muito frustrada, porque os meus pais começavam a falar que eu sempre tive tudo e que eu não era para eu ficar com um homem que não estava dando conta da família e tudo mais. E quando eu casei, eu descobri, na verdade, desde 12 anos, eu descobri que eu não podia ter filhos, porque eu tinha muito problema no ovário e tudo mais. E mas Deus me deu um milagre, né? A gente casou depois de um ano tentando engravidar. Deus me deu o meu primeiro filho, Nicolas. Consegui engravidar, ter a honra e glória do Senhor. Foi uma etapa da nossa vida de muita felicidade, né? Porque era algo que a gente esperava e Deus realizou na nossa vida. Mas aí o nascimento do Nicolas ficou um pouco conturbado, porque aí criança precisa das coisas, né? E às vezes a gente tinha a ajuda das pessoas. Meu esposo trabalhava assim, autônomo, um trabalho que o meu pai também tinha, só que ele não tinha muito sucesso nesse trabalho, porque ele não tinha muita experiência, e a gente acabava passando muito aperto. E com essa necessidade financeira, eu acabei pegando depressão, né? Eu acabei adquirindo uma depressão e eu fiquei muito mal e eu estava grávida. Depois eu fiquei com infecção urinária, tive que ficar internada. Eu sentia muita vergonha porque a gente sempre era o menor da casa, né? As pessoas sempre diziam, coitado deles, né? A gente sempre era tratado assim. E às vezes isso fazia com que a gente brigasse, né? Porque o meu pai e minha mãe diziam para mim que eu não deveria aceitar um homem que não me sustentasse direito e que eu teria que tomar uma atitude, né? Então, automaticamente eu brigava com meu marido. Eu dizia para ele que
que era para ele se virar e tudo mais, que ele tinha que fazer alguma coisa, mas eu não tinha que fazer nada, entendeu? Eu não poderia fazer nada, mas ele teria que fazer tudo. Então, assim, eu tinha uma visão totalmente errada do que a Bíblia nos ensina. E também eu era muito carlona, né? Não vou falar carlona, vou falar carlona. Eu era muito assim, eu queria mandar em tudo e eu acabava colocando meu esposo como a parte frágil e eu, né? Então, assim, se faltava alguma coisa pro Nicolas dentro de casa, eu me colocava na frente e resolvia. Então, assim, eu nunca deixava meu marido resolver nada, né? E eu sempre falava, cala a boca, deixa que eu resolvo, sabe? Então, assim, eu tinha muita arrogância mesmo, então eu não entendia muito sobre um casamento, né? E aí foram muitas brigas e quando a gente brigava, meu esposo tinha muito problema com palavrões e a gente sabe que palavrão traz muita maldição para dentro de um lar. Então meu marido falava muito palavrão dentro de casa, inclusive ele falava muito para mim, né? Então acabava totalmente com a moral e tudo mais. Aquilo me machucava muito, eu chorava demais por causa disso. E aí eu sempre quando brigava, eu ia pra casa dos meus pais. Chegava lá, eu dizia pra eles que eu não queria mais ele, falava mal dele, dizia tudo que ele era, só que eu esquecia que eu também era, né? Eu meio que criei uma amnésia, né, na minha cabeça, que eu falava somente do meu marido. E eu acho que isso não funciona só comigo, eu acho que todo mundo tem essa visão. A maioria, né, que se separa tem essa visão. E aí eu comecei a falar, falava mal e eu criei nos meus pais uma raiva do meu esposo, porque eu não falava o que eu era, eu só falava o que ele era. E naquele dia, então eu ficava de indas e vindas. E meu esposo, ele nunca falava que ele queria voltar, sabe? Ele nunca dizia, olha, eu quero voltar com você, vamos para casa. Era sempre eu. Eu que chegava nele, dizia que eu queria voltar, que era para nós parar com essa bobeira, que tudo mais. E aí ele falava assim, então, vamos voltar. Mas assim, eu me sentia humilhada, eu me sentia menor, né? Mas eu voltava. Eu pensava muito no meu filho e voltava. A nossa vida também sexual não estava muito boa, porque ele começou. Ele conseguiu um emprego depois de uns anos, né? Acho que depois de uns 3 anos por aí ele conseguiu um emprego. E esse emprego sugava muito ele, então ele chegava em casa muito cansado. E muitas das vezes a gente tinha umas situações muito difíceis na nossa vida sexual. E aquilo me frustrava também, eu me sentia mal. Eu falava que eu me sentia como se eu só fosse usada, né, por ele. E às vezes, quando eu falava isso, ele acabava falando coisas grosseiras para mim, me machucando. E eu me sentia muito mal com tudo isso. E aí, o meu esposo, um certo dia, me tratou muito, muito, muito mal e eu também, né? Porque eu era muito assim, mandona. E muitas das vezes a gente discutiu uma vez, ele me empurrou, eu caí na cama, eu quebrei a vassoura nele, totalmente, assim, foi horrível. Ele olhou pra mim e falou: Nossa, por que que você fez isso? Aí ele ficou com a costa roxa e eu falava: Eu sou louca, eu sou louca. Então, assim, eu tinha como é que se fala? Um gênio muito, muito forte, sabe? E eu acredito que, claro que não é gênio, gente. A gente deixa o inimigo entrar dentro da nossa casa, né? E foi isso que eu permiti, o inimigo entrar dentro da minha casa. E aí, às vezes, eu corria atrás dele dentro de casa e eu queria, sabe, bater nele, eu queria falar as coisas. E assim, era insuportável a nossa convivência. E aí, um certo dia, eu estava na pia lavando minha louça, né? E o inimigo colocou na minha mente falando que era para eu ir embora, que por que que eu estava ali? Então eu começava a refletir em tudo que eu já tinha vivido. Aí o meu esposo, eu falei assim, quando ele chegar em casa eu vou conversar com ele. Quando meu esposo chegou em casa do trabalho, eu falei para ele, olha, eu quero conversar contigo. Só que eu cheguei com muita arrogância, né? Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero conversar contigo, tá? E assim, se tu não mudar, não vai dar certo nós dois. Eu vou embora. Então, eu fui rixosa, eu não fui sábia, eu não conversei com ele com calma, eu não disse para ele que eu também precisava mudar, não. Eu tava só vendo o erro dele, entendeu? Eu não tava me olhando em hipótese alguma. E aí, aí ele falou assim pra mim: Eu não mudo nem por você e nem por ninguém, muito menos pela tua família, porque ele criou também essa raiva, né, dos meus familiares, porque ele acabava ouvindo eles falar mal dele, porque eu levava isso pra todo mundo, né? Então, assim, eu sou muito sincera em falar pra vocês que eu errei muito dentro desse casamento. E aí
meu esposo falou para mim que eu poderia ir embora. Eu peguei o Nicolas e fui embora. Só que ele achava que eu ia ser mais um dia, né? Que eu iria, que eu iria embora e ia voltar. Só que não foi assim que aconteceu. Eu fui para casa da minha mãe e ela falou assim: "Você dessa vez vai ficar aqui? Como é que vai ser? A gente vai te ajudar. Você vai estudar, você vai". Aí falou que iria me ajudar e perguntou. Mas também ela falou para mim que era errado, que eu era casada, que eu não poderia fazer isso, porque minha mãe veio de um casamento restaurado também, né? E aí minha mãe falou: "Minha filha, eu te criei com teu pai, não deixei você ser criado por outro homem, nem o teu pai me abandonou por outra mulher. Então, assim, pensa bem no que tu tá fazendo com teu filho, com a tua família". Só que aí a gente não ouve mãe, né? Então eu acabei não ouvindo a minha mãe. E eu falei pra ela: "Mãe, eu tô decidida, eu não quero mais o Adriel, eu não quero mais ele pra minha vida. Eu quero seguir minha vida sozinha". Então a minha mãe falou pra mim que, já que essa era a minha decisão, que era para mim então seguir minha vida, estudar, e não era para mim procurar ninguém, porque ela não iria aceitar. Então ela deixou muito bem claro. Só que eu era nova ainda, acho que eu tinha 23 anos, se eu não me engano. Eu falei para ela que tudo bem. Fui, comecei a estudar, comecei a, né, a olhar para mim, comecei a olhar para mim diferente, comecei a me amar mais, né, assim, comecei a me cuidar, porque o nosso mal é esse, né? Quando tá com o marido dentro de casa, não se cuida e acha que o marido é obrigado a aguentar a mulher de qualquer jeito. Aí quando separa, ela vai pra academia, ela muda o visual e ela acaba querendo ser uma nova mulher, né? Só para querer mostrar pro marido que o que ele perdeu, né? E aí foi isso que aconteceu comigo. E eu comecei a me olhar de uma maneira diferente. Eu acredito que já era um espírito, né, que estava querendo habitar ali sobre a minha vida. E eu comecei a me olhar diferente, a gostar do que estava vendo ali. Comecei a andar muito com roupas muito vulgar na rua. Comecei a não ia mais para a igreja, né, com frequência. Ficava muito em casa. Decidi me desviar totalmente. E com tudo isso, eu tive um relacionamento, né? Um relacionamento que antigamente, quando eu ainda era adolescente, eu tinha tido um relacionamento com esse outro homem, e aí a gente meio que reencontrou, né? E aí eu comecei a ter um relacionamento com essa pessoa, e essa pessoa me levou para o mundão, mais do que eu já estava indo, né? E aí ele me apresentou um mundo que eu não conhecia, né? De bebida e de tudo mais. Depois disso, eu tive que mudar, como eu moro em Belém do Pará, né? Eu tive que mudar daqui da cidade de Belém, porque aqui é uma cidade que é um pouco escasso de emprego, e eu e ele fomos para Goiânia, para o estado de Goiás. Chegando lá, Deus fechou todas as portas para mim com esse outro homem, nada funcionava, nada dava certo, e eu comecei a ser constrangida pelo Espírito Santo naquele lugar. Para falar a verdade para vocês, eu não queria restauração, eu não queria mesmo. Eu queria ver meu esposo longe de mim, né? E ele também, ele estava muito revoltado, até porque ele só começou um relacionamento quando ele me viu com a outra pessoa. E eu comecei esse novo relacionamento quando já tinha 7 para 8 meses de separação. E aí, o meu esposo, né, começou a ver, né, a situação que eu estava vivendo, e eu apresentei esse outro homem para ele, falei: "Olha, eu já tenho outra pessoa, não quero mais você", entendeu? Então, é isso. E aí ele falou: "Tu tem certeza?" Eu falei: "Sim". Aí ele começou a seguir a vida dele também. Só que ele não ficou com ninguém fixo, ele não se expôs com ninguém. Eu não, eu coloquei nas redes sociais e eu mostrava que eu estava muito feliz, que não sei mais o que, né, com a cabeça totalmente virada, desviada dos caminhos do Senhor. E voltando, quando cheguei em Goiânia, Deus começou a me constranger muito, né? Eu já não conseguia mais dormir, o Espírito Santo de Deus falando comigo, dizia que não era o meu lugar, que eu estava totalmente errado, e eu falava: "Meu Deus, isso é coisa da minha cabeça", porque esse relacionamento ele me proporcionava coisas que eu achava muito melhores do que do meu marido. Então, falar para vocês, o outro homem, a OM, o inimigo vai querer colocar sobre o seu esposo ou a sua esposa para mostrar que são bem melhores, entendeu? E era assim que acontecia na minha cabeça naqueles tempos lá. E aí, só que quando chegou o tempo de Deus, né? Porque quem estava orando por mim? Minha mãe. Minha mãe começou a orar por mim e jejuar e orar e fazer consagrações pela minha vida. E o Senhor começou a me constranger. E aí eu comecei a sentir essa vontade e comecei a pensar no meu marido, coisa que, né, eu já tinha um ano, mais ou menos,
que eu não pensava nele. Então tinha 1 ano que eu não pensava no meu marido e começou a vir esses pensamentos, né, sobre mim, né, do meu marido. E aí com isso eu comecei a falar assim, nossa, mas por que eu tô pensando nele, né? Se tudo já passou, se eu não tenho mais nada de sentimento. Mas eu comecei a pensar e eu comecei a colocar músicas que me lembravam ele, louvores, né? Sendo que fazia muito tempo que eu não escutava louvores. E aí eu comecei a pensar nele, aí eu falei assim, quer saber, eu vou falar com ele. E eu fui procurar falar com ele, mas ele me rejeitou total, ele só falava comigo por emoji de mãozinha, que é aquele de beleza, né? Falava pra mim, o que você quer? Só era palavras grossas. E aí nesse dia eu falei assim, Adriel, o que você acha da nossa família? Eu tô pensando e tal. Ele falou, você tá louca? Você tá com outra pessoa, você tá vivendo com outra pessoa, vai viver a tua vida, me deixa em paz. Eu não sinto nada por ti, nada, nada, nem afeto, nem por você ser mãe do meu filho, eu não sinto. Eu só quero que você traga o meu filho. E ele já tinha me colocado uns 3 processos já, né? Porque eu tinha ido embora daqui da cidade para outro lugar. E aí tudo bem. Com isso, né, gente, eu tentei tirar minha vida tomando muitos remédios, passei muito mal, mas o Senhor não me deixou morrer. Voltando, né, eu comecei a sentir muito constrangimento e eu falei assim, eu vou voltar para Belém do Pará. E aí eu fui lá e conversei com outro homem, falei que eu queria voltar. E ele logo falou assim, se você voltar, você vai querer voltar para aquele homem, não sei o quê. Eu falei que eu não iria fazer isso, mas ele meio que profetizou, né? Eu acredito que foi, porque realmente foi o que aconteceu. Quando eu cheguei aqui em Belém do Pará, eu liguei pro meu esposo, falei para ele que eu estava aqui e que era para ele ver o neném e tudo mais. E ele falou que ia vir, só que meu marido nem saía do carro, né? Ele ficava com o carro bem longe da minha casa e, assim, um espaço que desse para o meu filho ir até lá. E ele pedia para que eu não fosse para perto, que era só para soltar o Nicolas e ele com ele. Então ele não queria olhar para mim, ele não queria ir na minha casa, ele não queria nada. Só que quando eu cheguei aqui em Belém do Pará, o Espírito Santo ficou falando muito mais forte no meu coração, né? Muito mais forte mesmo, aquilo apertando no meu coração e dizendo que ele queria falar comigo. E aí eu comecei a assistir uns vídeos no YouTube e aí passou um louvor, né? Inclusive, gente, esse louvor tocou no meu coração e foi o mesmo louvor que tocou no coração do meu esposo, né? Que eu vou chegar lá nessa parte. Era o louvor que dizia assim: Filho, sem intimidade comigo, não há como você vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier, pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido, verá livramento. Sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. E naquele momento eu comecei a sentir muito a presença do Senhor e eu chorei muito. E o Espírito Santo de Deus dizia pra mim que eu deveria lutar pela minha família. E pra mim tava tudo muito confuso, porque foi muito no de repente mesmo de Deus. Mas eu comecei a falar assim, então eu preciso renunciar. E pra mim era muito difícil renunciar a esse relacionamento que eu tinha me envolvido, porque havia muita carne envolvida, né? Muita concupiscência da carne. Então eu acabava ficando ligada, né, a esse outro homem. E isso me fazia não querer renunciar. Mas, porém, entretanto, Deus era muito mais forte dentro de mim.
a presença do Espírito Santo, ela era muito mais forte dentro de mim. E aí naquele dia eu falei, então eu vou ter que renunciar. E aí veio a minha convenção, né? Eu renunciei, falei para esse outro homem que eu não queria, ele não me deixou em paz, ele continuava indo na minha casa, continuava querendo saber de mim e tudo mais, mas eu estava disposta a lutar pela minha família. Eu estou fazendo um grande resumo, tá, gente? Mas é isso. E eu comecei a buscar, né, pela restauração da minha família. E o meu filho, o Nicolas, ele tinha 3 anos. Durante um ano que eu estava vivendo sem o pai dele e tudo mais, vivendo uma vida ali de pecado, o meu filho não tinha falado nada comigo, o Espírito Santo não tinha movido ele para falar comigo. Mas nesse dia que Deus já queria, né, mover ali o meu coração, o Nicolas começou a falar comigo. E uma vez eu estava chorando muito, orando, né, pedindo para que Deus viesse restaurar a minha família. Eu falava com ele, mas não resolvia. Eu ia eu ia nos ônibus atrás dele, que ele trabalhava em ônibus, e ele falava para mim: vai embora, eu vou chamar a polícia se tu não sair daqui. Ele me humilhava. E aí eu chorava muito. Aí uma vez ele me humilhou muito, falando que não me amava, e ele olhava nos meus olhos, gente. Então, assim, talvez você esteja pensando assim: nossa, meu esposo olha nos meus olhos ou me manda mensagem dizendo que não me ama mais. Eu vou falar para você, a sua aliança que você fez não foi só com ele, foi com Deus. E Deus está vendo tudo. E mesmo que a pessoa diga: eu não te amo, eu não te quero, o Espírito Santo pode mudar, sim, essa situação. E meu esposo falava isso e eu desci chorando muito no ônibus. E o Espírito Santo falou para mim assim: eu não preciso da tua ajuda. Então é assim que acontece. Nós não precisamos tentar ajudar o Senhor na nossa vida, em relação à nossa restauração. Ele vai fazer, Ele vai constranger, Ele vai chegar e vai agir de uma maneira totalmente surpreendente na nossa vida, no nosso casamento. E naquele momento eu estava pedindo por algo que era dele, eu estava pedindo por algo que era, né, a aprovação dele, porque era a minha primeira aliança, eu estava vivendo ali, então, em retidão com o Senhor, né? E quando o Espírito Santo falou isso, eu entendi que eu precisava lutar. E eu comecei a pesquisar sobre restauração. E eu comecei a ver, né, muitos canais, mas também eu não fiquei lá em cima, eu não ficava seguindo vários canais, mas eu via alguns vídeos, né? Só que eu comecei a entender que Deus queria de mim, né, que eu precisava levantar de uma forma diferente dentro dessa restauração, que eu precisava ser restaurada, porque o Espírito Santo de Deus quer que você seja restaurado primeiro. Ele tem uma aliança com você antes do teu marido chegar na tua vida. Então, assim, eu comecei a entender e Deus começou a me converter. E eu fui para a igreja, me entreguei novamente para Jesus, né, me reconciliei com Jesus. E eu ia para os cultos e Deus falava comigo através dos profetas, e era muito lindo. E a profecia que foi sobre a minha vida foi que eu iria assinar um papel com caneta de ouro. Então, para deixar bem claro, na época que eu estava separada do meu esposo, que eu estava vivendo com outro homem, a gente assinou o divórcio e o nosso divórcio foi cancelado, né? Então, assim, o Senhor colocou as mãos sobre esse divórcio, ele não foi para frente, né? Porque eu comecei a orar e eu falei: Senhor, eu não aceito que isso aconteça, porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas, eu confio em Ti. E realmente a minha fé era firmada em Jesus. Então eu coloquei nos pés dele, eu entreguei para ele. Então eu fazia muito jejum e oração, eu buscava muito a presença do Espírito Santo e eu queria a minha família, eu estava disposta. Então um dia meu filho falou para mim: mamãe, por que a senhora está chorando, né? E que eu estava chorando porque eu estava orando. Eu falei: filha, a mamãe não está chorando. Ele falou: a senhora está chorando. Mamãe não chora porque Deus sabe o meu nome. E eu olhei para ele e falei: filho, como assim, né? Aí ele falou para mim: mamãe, eu vi Deus. Aí eu fiquei assustada e eu queria saber mais. Ele falou: Deus é uma nuvem muito grande, e ele me colocava no meio da mão dele. E ele falava para mim que ele iria me dar a minha família. Então não chora, porque Deus falou, mamãe. E o meu filho só tinha 3 anos.
Então Deus já estava usando uma criança para mim. E aí, naquele momento, eu comecei a chorar e eu me ajoelhei e ele falou: "E eu quero te ajudar, mamãe, sabe? Eu quero te ajudar e eu sei que Deus vai fazer, mamãe, porque Jesus, ele não vai mentir." Então, assim, se não era Deus falando na boca do meu filho, não tem outra explicação. Porque uma criança de 3 anos, para ter todo esse discernimento, só Deus mesmo. Só que eu estava ali no meu limite, mas eu chorava, eu buscava. E eu não tinha essa sensação de que eu teria que desistir da minha família. E eu sempre entregando muito. E a restauração do meu casamento, né, durou 3 meses e 15 dias, mais ou menos, 16 dias. Para algumas pessoas, elas dizem que foi muito rápido, mas sou muito intensa em tudo que eu faço. Então, para mim, eu considero que foi muito demorado, né? Pelo sofrimento que eu passei. Meu esposo repudiava muito, meu esposo dizia que não amava, que não... colocou processo em mim, então foi muitas coisas, né? E aí, meu filho começou a falar, meu filho sonhava e dizia: "Mamãe, eu via vocês em um mar muito lindo, tinha muitos animais e tinha um arco-íris que passava por cima da cabeça da sua e do meu papai, e meu papai te dava um beijo, mamãe." Então, meu filho falava as coisas, é como se o Espírito Santo usasse ele para me fortalecer. E eu fico meio emocionada quando eu lembro, porque eu sei que Deus, ele faz na nossa vida e às vezes nós não queremos acreditar, né, em um Deus que pode mudar a tua história. E aí, naquele momento, eu buscava mais fervorosamente. Eu e meu filho, nós íamos para o culto do meio-dia. E aí a gente ia junto e o meu filho, ao invés de brincar, ele ajoelhava do meu lado e orava. E ele chegava na igreja e dizia, né, para os irmãos que ele ia orar pela família dele. E eu busquei muito. E um certo dia, meu esposo estava no ônibus e o Senhor colocou na rádio, gente, do celular dele, ele estava ouvindo a rádio. Eu não sei, né, como que aconteceu aquilo. E o Espírito Santo colocou o mesmo louvor, prioridade, no fone dele ali. E ele disse que ele chorou muito e ele sentiu muito constrangido e ele lembrava de mim. Então, assim, Deus, ele faz o teu esposo, a tua esposa lembrar de você, ele faz. Deus é poderoso para fazer. E eu tinha muitas orações específicas e eu dizia muito para Deus. Eu dizia: "Senhor, eu te peço, meu Pai, que o Senhor use alguém para falar com ele, uma pessoa, Senhor, que ele tenha uma consideração. Senhor, eu não sei, faça alguma coisa por mim, porque ele não me ouve e eu sei que não sou eu que vou convencer." E um certo dia ele foi almoçar na casa de um pastor. Esse pastor, ele ia de vez em quando para a igreja, mas meu marido estava vivendo na prostituição, mas ele ia na igreja. Para você ter ideia, meu marido se envolveu com uma mulher de um pastor, uma mulher casada, do altar, 3 filhos, e ela dizia pro meu esposo que ela ia deixar ele por ele, sabe? Meu esposo estava muito aprisionado com aquela situação, fora as outras mulheres que ele se envolveu. Então, era muito pecado, muita nojeira no meio de tudo isso. Então, nesse dia, esse pastor chegou e conversou com meu esposo e falou para ele: "Adriel, olha, eu nunca conversei com você durante esse 1 ano e 3 meses que ia fazer. Mas eu não dormi essa noite." E eu falava assim: "Deus tira o sono de alguém, né?" Então, assim, Deus tira o sono de alguém em teu favor. E esse pastor sentou com meu esposo e falou para ele: "Adriel, dá uma chance para tua família, né? Deus me incomodou a noite inteira para eu falar isso para você. Você tem noção do que Deus fez? Deixa eu te falar aí, tu tá achando que é impossível o teu caso? Não existe nada impossível para o nosso Deus." E esse pastor começou a falar, e esse pastor é alguém que meu esposo considera muito. Então, ele ouviu ele do começo ao fim. Aí falou pro pastor que prometia que ele ia pensar. E aí eu comecei e eu lutava, eu não falava para ele, meu filho também não falava, mas meu filho adquiriu gagueira, ele falava gaguejando, ele ruía a unha até sair sangue, ele fazia xixi nas calças, ele ficou muito depressivo, meu filho. Na época ele ficava muito nervoso, e aí eu falava: "Meu Deus, faz alguma coisa", e Deus começou a trabalhar em meu favor. Então, um certo dia, né, já chegando ao fim, meu esposo foi buscar o meu filho na escola e aí não deu para ele pegar, só que ele estava querendo aquele momento, né, com meu filho, mas ele demorou, então eu tive que ir lá.
buscar o meu filho. E aí ele ficou com muita raiva, me xingou, falou um montão de coisa no telefone. E aquele dia Deus sabia que eu estava no meu limite. E durante o processo, antes mesmo de começar a lutar firme, eu tentei tirar minha vida por mais 2 vezes, me cortando, de várias formas. O Senhor me livrou da morte em vários momentos. E naquele dia, meu esposo chegou lá e me deu um dinheiro para comprar lanche para o neném. E aí meu filho falou, papai, me leva na igreja, nós vamos para a igreja. Aí ele falou assim, eu vou levar ele na igreja, não sei o quê. E eu senti vontade de chorar. Só que eu não chorei na frente dele, porque o Espírito Santo de Deus dizia para mim, não chora para ele, chora para mim. Porque quem chora para Deus tem resposta, né? Como diz o louvor, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente e não agir. E naquele dia eu cheguei na igreja no meu limite. Eu ajoelhei naquela igreja e eu falava, Deus, eu não aguento mais, Jesus, tu conhece meu coração, Pai, faz alguma coisa por mim, Senhor, tu sabes, meu Pai. E eu comecei a clamar a Ele, e eu chorava muito. E aí a irmã falou para mim assim, vamos ouvir a irmã Cheslin para cantar? Minhas irmãs, eu pergunto para vocês, como que eu ia cantar? Eu estava vivendo o pior dia da minha vida. Mas o Espírito Santo de Deus falava para mim, agora eu quero ver se tu és a verdadeira adoradora, que adora em espírito e em verdade. E eu comecei a louvar. E eu falei, mas que louvor o Senhor quer que eu cante? Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei um testemunho e contarei ao mundo que tu és o meu Deus. Deus falou em todos os louvores que eu iria contar para o mundo que Ele era o meu Deus. E é o que eu faço hoje. Eu conto para o mundo que Ele é meu Deus. E aquele dia eu considerei o último dia da minha luta. Deus usou uma irmã em profecia para falar comigo e Deus falou, filha, ainda essa semana eu te darei uma resposta. E realmente o Senhor chegou com a resposta. Eu estava no culto de meio-dia, meu esposo, que não passava na porta da minha casa, mandou uma mensagem para mim dizendo, Cheslin, tem o que para almoçar? Então eu comecei a chorar, mas porém Deus era o meu primeiro ministério ali naquele momento, era Deus, era fazer a obra de Deus, estar na presença de Deus. E eu continuei no culto e falei para ele entrar, para ele tirar a comida da geladeira. E ele disse que não queria, mas eu não me importei, eu continuei no culto e eu falei que eu só iria quando terminasse. E eu jejuava quando eu acordava e entregava somente 1 hora da tarde, depois da oração do meio-dia. E naquele dia, meu esposo falou para mim, chegou em casa e a gente começou a almoçar junto. E meu filho falou, olha aí nossa família, mamãe, sabe? Só que ainda não tinha restaurado, só que eu já estava sentindo o cheiro da restauração, né? E aí a gente começou a conversar, se passaram... Aí nesse dia não houve nada, mas se passaram mais uma semana. E a gente começou a conversar pelo WhatsApp, já diferente a conversa, já com mais aproximação. E depois ele foi lá em casa pedir, porque eu pedi para Deus tirar ele do emprego. Deus tirou ele do emprego, porque esse emprego fazia com que as pessoas falassem, né, mal de mim para ele, porque as pessoas me viam com outro homem, falava que via o outro homem com o nosso filho. Então eu pedi para Deus tirar, e tudo que eu pedi em oração, o Senhor me respondeu. Então o Senhor fez um milagre na minha vida. Meu esposo, um certo dia a gente foi e começou a conversar, ele deitou na minha perna, eu comecei a conversar com ele, ele falou para mim tudo que ele tinha vivido, eu contei para ele também. A gente acabou se aproximando nesse dia, né, e tendo um contato, e foi como se a gente tivesse casado aquele dia. Foi muito maravilhoso o que Deus fez, e eu senti a união, e saiu da boca dele, ele falou, agora que a gente voltou, né, então assim, o Senhor restaurou a minha família, porque Ele é Deus da restauração. Ele mudou a minha história e Ele pode mudar a tua história também. E isso aconteceu na minha vida em 3 meses e 15 dias. O Senhor fez um milagre na minha vida.
O meu testemunho completo vocês vão achar no Instagram, mas eu tô contando para vocês aqui um pouco, né, do que aconteceu na minha vida. E eu quero agradecer muito a Camila por essa oportunidade que ela me propôs para eu falar aqui no canal dela. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, que o Senhor coloque sobre você a força que você precisa. E eu e o meu esposo hoje, a minha casa, né, adoramos ao Senhor, louvamos ao Senhor, e eu sei que Deus fará coisas grandes na minha vida. E sabe aquela promessa lá que Deus fez dentro da igreja, que falou comigo? Então, eu ia assinar o papel com a caneta de ouro. Era o papel do meu divórcio, do cancelamento do divórcio, que não iria haver mais divórcio. E o Senhor cumpriu tudo que Ele prometeu na minha vida. E Ele cumprirá na tua vida também. Desde já eu quero agradecer. Que Deus abençoe, que Deus restaure a tua família. Não desista da tua família. Não desista da aliança que você fez com Deus e com seu esposo. Ele está cego, ele está na condição de escravo. Mas você é uma heroína e um herói que Deus levantou dentro da sua casa para você vencer esse inimigo que tenta destruir a sua vida e a vida da sua família. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe.